Ok, bom dia. São tantas abas aqui abertas que a gente se perde, né? Da apresentação do livro, de alguns vídeos que eu vou passar para vocês. Então é isso, pessoal. Bom dia. Feliz de tê-los novamente por aqui no terceiro encontro do Clube do Livro. Hoje a gente vai dar continuidade a essa leitura do capítulo 2, para quem não sabe, do Coma com Consciência, uma análise sobre a moralidade do consumo de animais, de Gary Francione. Para quem não esteve antes, a gente tem um formulário de presença no final do encontro, e quem quiser ter esse certificado de horas complementares precisa ter 75% de participação nesses encontros, tá? Então, fiquem atentos ao link do Forms que vai aparecer no chat no finalzinho, tá bom? Aí preenchem em até 24 horas. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente vai abordar o capítulo 2 nesse terceiro encontro. Deixa eu abrir para vocês. E aí a gente vai abordar alguns pontos que eu separei ali do livro, diferente do segundo encontro, que a gente abordou mais questões relacionadas à saúde, como, por exemplo, o ferro, pensando as questões relacionadas ao cálcio, e outras questões sobre o consumo de produtos de origem animal e de origem vegetal. A gente discutiu algumas questões sobre isso. Hoje a gente vai trabalhar diferente. A gente vai pensar sobre o que desenvolve ali o Gary Francione, pensando o veganismo abolicionista. A gente vai falar um pouco do bem-estarismo, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Lembrando que aqui as questões que a gente vai abordar não necessariamente representam o posicionamento da gente enquanto grupo, mas é interessante que a gente tenha em conta diferentes perspectivas atreladas ao veganismo, né? Para que a gente possa conhecer mais e ter uma base sólida para que a gente possa compreender mais sobre diferentes posicionamentos, diferentes leituras de mundo dentro do veganismo, tá bom? E aí eu separei dois capítulos, dois trechos desse segundo capítulo que dialogam um pouco com essas questões, que seria: e se melhorássemos o tratamento de animais que usamos para produzir comida? E o outro é que é consumir alimentos de origem animal produzidos mais humanitariamente, digamos assim, seria um primeiro passo bom? Essa é uma questão que ele levanta, assim como se melhorasse esse tratamento que usamos para produzir a comida. E se melhorássemos, seria um caminho viável? Então, essas são as principais questões que a gente vai discutir hoje. E nas considerações finais, eu trouxe um exercício assim mais de reflexão que aconteceu em um grupo, depois no final eu falo, para a gente debater o que vocês pensariam em relação ao que foi colocado nesse grupo sobre alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, e aí a gente vai no final, vocês vão entender melhor no final, tá bom? Minha voz está clara, está audível, está todo mundo me escutando bem? Beleza. É só para saber mesmo, deixa eu só passar tudo aqui rapidamente. Só um segundinho. Acabei colocando. Esse é um vídeo interessante. A gente poderia começar, mas eu acho que é melhor ir direto aos termos, né? Só um minutinho. Então, olha só, seguindo com essas questões que ele coloca sobre veganismo abolicionista e a questão do bem-estarismo. Então, olha só, são dois termos, eu não sei se vocês estão familiarizados com esses termos, mas, assim, quando a gente pensa no veganismo abolicionista, pelo menos a ideia central desse movimento é que acho que alguém entrou, deixa eu só... A Jana já pediu para entrar. Deixa eu assistir. A Trícia vai colocar ela aí? Ela apitou aqui para mim. Foi, né? Beleza.
Então, em relação à ideia do que o veganismo abolicionista ele sustenta, é que nosso uso de animais ele não é moralmente justificado, então ele deveria ser abolido, né, de alguma forma. Então, os abolicionistas eles não acreditam que apoiar práticas, digamos, gradativas de libertação animal, eles fariam sentido, porque isso acabaria incentivando as pessoas a pensar e a prezar mudanças pequenas. Então, os abolicionistas, de modo geral, eles não apoiam, né, essas campanhas de regulamentação, digamos assim, dessa exploração animal, e também vão em contraponto assim, a algumas ONGs que são bem conhecidas no cenário brasileiro, que, de certa maneira, apoia, por exemplo, um movimento, assim, digamos, de redução do sofrimento do animal e não de abolição. Eu acho que vocês imaginam que ONGs têm esse tipo de abordagem, né? Então, o veganismo abolicionista, ele, de certa maneira, ele não apoia práticas bem-estaristas, né? Acho que é essa a forma de dizer, né? Não apoia esse movimento do bem-estarismo, que no caso do bem-estarismo, ele coloca que é aceitável, né? O bem-estarismo é uma posição que coloca os animais, né? Como é um posicionamento aceitável, digamos assim, de usar animais não humanos, né? Contanto que eles sejam tratados humanitariamente. Tanto que a gente vai no supermercado, a gente vê muitas questões assim, do ovo feliz, a galinha criada na fazenda, sabe, com carinho, aí digamos que essa galinha tenha, por mais que ela no final o destino dela seja a morte, mas ela foi tratada bem, sem sofrimento desnecessário ali. Então esse posicionamento do veganismo abolicionista é um contraponto a esse bem-estarismo. Alguém levantou aqui, porque eu não estou conseguindo visualizar vocês. Alguém levantou a mão, não, né? Que apitou para mim alguma coisa aqui. Acho que não. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Alguém está acompanhando aqui para mim as mensagens? A Gisele coloca aqui que sofrimento é sofrimento, né? Então, realmente, não tem como você fazer esse movimento de tentar, como é que eu vou dizer, buscar com que esses animais sofram menos e, por isso, sabe, a gente chegue num caminho assim de encontrar saídas para esses animais a partir disso. Então, o veganismo abolicionista seria, como na colocação lá do próprio Gary Francione, um, um movimento de abolição de todo o sofrimento, de toda a crueldade, não uma organização para tentar reduzir o sofrimento, né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma questão? Então, olha só, quando a gente coloca bem-estarismo e veganismo abolicionismo, a gente tem que pensar. Por isso que a gente está aqui nesse Clube do Livro, a gente pensar também, enquanto grupo, como a gente construir uma base sólida, como a gente construir o nosso movimento pensando essas leituras, sabe? Porque a gente tem dentro do veganismo, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem a vertente tradicional, liberal. Todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso, mas a gente nunca para muito para pensar, né? A gente tem o veganismo popular, periférico, interseccional, tem o veganismo abolicionista, tem o veganismo. A gente tem que juntar forças aqui nesse grupo para a gente formular a nossa base teórica. Eu até estava conversando com a Pan sobre essa questão, da gente montar a nossa biblioteca básica para que a gente encontre não só recursos para o dia a dia, mas também recursos para a nossa vida, né, enquanto sujeito dentro de uma sociedade. Então, aqui, na questão da disseminação do veganismo, ela tem que ser um processo, digamos, ela precisa ser um processo pedagógico, de conscientização. Então, cada pessoa que se torna vegana, digamos assim, ela se torna mais consciente
de certo modo, né, em relação à sua forma de lidar com a vida, né, de seres humanos, de animais, e até do próprio meio ambiente. Então, a gente não está, enquanto movimento ativista, é, enquanto sujeito dentro do veganismo, né, a gente não está aderindo a um estilo de vida individual, você entende? A gente está aderindo ali a um posicionamento de veganismo, que é um posicionamento não só ético e moral, mas também político. Quando eu falo de movimento político, né, eu não estou falando de projeto político partidário. Eu estou falando do nosso senso de coletividade, nosso senso de sociedade, de comunidade. Então, política são essas relações inerentes à sociedade. É inevitável você não ter um posicionamento político dentro de uma sociedade, porque a política somos nós dentro dessa sociedade, formulando ali da melhor maneira, né, caminhos para que a gente possa fortalecer esse movimento, né, a partir das lutas, obviamente, e aí a gente vai pensar lutas em prol do meio ambiente, dos animais. A gente não pode desassociar, é o que eu já falei no último encontro, a gente não pode ter uma relação com o veganismo desassociada também dos humanos, não pode ser desassociada dos humanos. Então, assim, acaba que no meu ponto de vista, eu não sei se vocês concordam, o que vocês têm a dizer, mas do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que fortalecer essas lutas e elas não podem estar desassociadas da defesa, por exemplo, dos direitos trabalhistas, da luta contra o racismo, das minorias de um modo geral, me entendem? Então, esse veganismo, ele precisa estar atrelado também às lutas sociais, às lutas em prol de todos, entende? Então, acaba que, inevitavelmente, a gente, de alguma maneira, a gente vai, por mais que a gente não queira pensar muito nessas questões, mas é uma forma de luta política também contra o sistema capitalista, contra os movimentos dessas indústrias que trituram animais, que matam animais à torta e à direita. Então, pensar veganismo, ele precisa ser um processo politizado, já repito novamente, processo politizado, processo pedagógico de conscientização, mas quando eu falo processo politizado, processo político, eu não falo de projeto político partidário. A gente tem que saber separar projetos políticos partidários, posicionamentos de determinados partidos e política no sentido né, desse senso de coletividade. Alguém levantou a mão, eu não estou conseguindo visualizar. Se alguém levantou, fale. Sou eu, Cris. Então, uma coisa que você não abordou em relação ao veganismo abolicionista é que, por mais que o animal ele seja criado, né, com respeito, com dignidade, com carinho, sem sofrimento, etc., ele, no final, ele vai morrer. Mas uma coisa que não se... Mesmo quando isso acontece, entre aspas, né, que hoje existe uma vertente aí que caminha para isso, mas que a gente não acredita, lógico, porque no final das contas o animal vai morrer. Uma coisa que não é respeitado é o ciclo de vida do animal. Porque um animal que vive mais de 10 anos, como é o caso da galinha, do frango, ele vai viver alguns meses. Oi, Cris, acho que sua voz saiu para mim, ou eu que caí, não sei. Cris? Oi, gente, alguém perdeu a voz ou fui eu que perdi aqui? Cris? Não, ela congelou. Entendi, ela caiu. Congelar. Entendi. Era isso que a Cris estava complementando, né? E a própria Luísa falou, né? O veganismo ele deve incluir todas essas esferas. Cris, você voltou? Tá? Acho que você caiu, né?
Oi, desculpa, caiu aqui, caiu a conexão. Beleza. Então, a questão que eu estava falando era peraí, só um minuto. Então, a questão que eu estava falando é que mesmo por mais que o animal seja respeitado como indivíduo, nas necessidades dele, etc., o ciclo de vida dele, normal, não é respeitado. Então, isso também é uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta. Não é somente a forma como ele é tratado, mas sim o ciclo de vida. Eles encurtam muito o ciclo de vida do animal, né? Isso aí tem solução para isso? Né? É uma coisa para a gente pensar. Por mais que as empresas que matam o animal no final tentem cuidar de uma forma respeitosa, no final das contas, ele vai viver muito menos do que ele viveria no ciclo normal dele de vida. Ele não vai morrer de velhice. Então, essa é uma questão aí que eu queria colocar como reflexão para nós. Maravilha. Alguém mais comenta alguma coisa? Posso seguir? Eu ia falar só um pouquinho sobre essa questão dos animais, né? Que na verdade a gente tem fábricas, né? Indústria. Então, em algum momento, a gente tem uma escala que a gente acessa aquilo que tem na nossa estante, entre aspas, mercados e tal, e tudo que tem, a gente tem acesso. Por exemplo, se você mora num lugar mais afastado, você tem acesso a coisas mais naturais, por exemplo. Agora, se você já vive num centro mais comercial, por exemplo, São Paulo é o mundo, né? E lá você tem muita disponibilidade, mas eu acho que tem muito essa questão de como a indústria pensa, né? De como ela lucra, né? Que o objeto dela não é o animal como ser, é o animal como objeto, né? Tanto um objeto quer dizer que você pode usar ele como lixo, que é isso que é usado os animais, todos os animais, né? Tanto a questão de boi, ossos, solo, é uma infinidade de coisas que, por exemplo, se ele ficar doente não tem problema. Isso, o animal tratado como produto. Então, acho que nessa questão do bem-estarismo, um pouco que a Kiris falou, né? Que período ele é tratado nesse bem-estarismo até ele ser morto, e como que isso impacta em várias áreas. Mas eu vejo o abolicionismo, pelo menos alguns movimentos, de uma maneira que você tem que abolir, né? De abolir tudo da sua vida. Só que a gente tem uma sociedade muito inserida com animais. Os animais estão em toda parte, né? A indústria já inseriu. Então, como que a gente pensa isso a partir do que a gente tem disponível, né? Num primeiro momento, né? Eu fico pensando nisso no primeiro momento. E depois a gente vai pensando como as nossas escolhas podem direcionar isso. E tem 2 vídeos que eu separei que eles falam exatamente sobre essa questão que você levantou, né? A gente está dentro de uma cultura já cristalizada e eu acho assim, a gente como movimento vegano, a gente não deve ser um grupo assim de criticar ao próximo, sabe? Eu acho que a gente deve juntos construir algo assim, enquanto movimento, que seja um movimento assim de conscientização, como eu já falei, né? Então, se vocês quiserem ver o vídeo, é um vídeo bem curto. Agora eu estou aqui na dúvida, deixa eu ver qual que eu passo primeiro, porque realmente é uma questão assim bem bem difícil da gente pensar. Eu não quero assustar vocês em relação ao meu posicionamento dentro do veganismo, mas o meu posicionamento ele tende mais para o veganismo popular político, né? Só que, assim, tem questões dentro do veganismo popular também que eles acabam também me afastando de alguma maneira. Mas esse movimento é o que mais assim dialoga com o meu pensamento em algumas questões relacionadas ao veganismo. Então, eu trouxe Veganismo popular seria o quê? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, a gente tem dentro do movimento um veganismo popular, até a Sara já comentou, eu sei que nem todos ali conhecem a Sara, mas ela colocou ali que desse veganismo popular, ele está atrelado não só aos animais, mas também na mudança da estrutura da sociedade. Então,
a gente pensa dentro do veganismo uma forma de combater também as práticas capitalistas, digamos assim. A gente tem um diálogo também com questões de consumo, e também a gente pensa não só os animais, mas também a gente pensa de uma forma, vamos dizer, fugiu agora a palavra, mas de modo geral a gente pensa também as minorias. Tudo está dialogado, não pode estar desassociado da sociedade de alguma maneira, né? Então, quando a gente pensa em veganismo, a gente também tem que pensar em segurança alimentar. Como que a gente vai pensar essas questões? Como a gente vai criar caminhos para que isso seja possível, o veganismo para todas as camadas sociais? Porque, poxa, é muito esquisito quando, por exemplo, a gente teve um caso de um ator, que eu não sei o nome na realidade, mas eu ouvi falar, dessa questão, de que comemorou assim a questão da carne, por exemplo. Foi no período da pandemia, se não me engano, não sei se alguém se recorda, mas comemorou que a carne estava em alta e aí ia diminuir o consumo de carne das pessoas, entendeu? Mas eu acho que esse tipo de leitura é uma leitura superficial. Eu acho que a gente tem que pensar não essas questões individuais ou então essas questões de consumo de produto. Eu acho que a gente deve pensar como essa estrutura funciona, né? Como uma estrutura assassina de corpos, né? De corpos que eu falo, todos os corpos. Então, eu acho que quando a gente pensar em veganismo, a gente tem que pensar não o subjetivo, sabe? Não o eu. A gente tem que pensar o outro, o coletivo, dentro dessa estrutura e tentar buscar aí caminhos para que todos façam parte dessa construção. E aí, quando eu falo dessa questão, eu ia colocar isso no final, mas já que puxaram esse gancho, eu acho interessante falar agora. Eu já abro a fala para a Jana e a Gisele, que levantaram a mão. Uma questão que entrou num grupo. Olha a frase, eu vou ler a frase, não vou dizer quem foi que disse, nem vou dizer qual o grupo, mas ela colocou assim, ó: minha esposa está auxiliando uma pessoa carente, não vegana, que está passando necessidade. Ela perguntou para ela o que ela está necessitando, e entre os itens estão coisas não veganas, como carne moída, por exemplo. Aí ela foi no supermercado, né, com a pessoa que estava precisando, né, e pediu para trazer essas coisas para ela. Então, tinha uma pessoa necessitada, necessitando ali de comida, obviamente, né? E as coisas que ela pediu, obviamente, não são de origem vegetal. E aí ele coloca a questão, né? Ele entra, porque a pessoa que está, no caso, doando esse alimento, ele entra num dilema moral, segundo ele colocou, né? Entre comprar e não comprar. E aí que entra a questão. Vocês comprariam? O que vocês acham dessa questão? É isso que eu falo, essas discussões assim, por mais que a gente compre ou não compre, a questão não é essa. A questão é a gente pensar ali essa estrutura que faz com que essa pessoa veja na carne uma fonte de nutrientes, ou então uma fonte de, como é que eu vou dizer, de alimentação, como essa pessoa está dentro daquela estrutura, né, precisando desse apoio, né? E aí tem um vídeo que eu separei, que ele fala bem dessa questão, e ele vai até além. Eu não sei eu não sei, acho que eu consigo passar aqui um vídeo. É um vídeo curto, só que está no Instagram, não está no. Vou ver se eu consigo passar para vocês aqui. Peraí. Vocês estão conseguindo acompanhar? Enquanto isso, quem é? A Jana é a próxima, não é isso? Jana, se você quiser comentar, pode comentar. Enquanto eu estou colocando aqui, se tiver alguma coisa sobre o que eu falei que você queira comentar, eu não sei se a Jana está. É a Jana? Deixa eu ver. Quem está com a mãozinha levantada pode falar, tá, gente?
Tô ouvindo, Jana. Enquanto a Jana não... Estão me ouvindo? Pode falar. Tá. Não, mas a Gisele levantou a mão primeiro. Então pode ir, Gisele, porque eu não estou vendo aqui a ordem. Gisele, você quer adiantando que eu estou com um problema aqui, eu estou ajustando meu áudio. Então, tá bom, eu falo. Eu ia dizer para seguir o baile, mas tudo não tem importância. Bom, sobre tudo isso que foi falado, e sobre tudo que você, em especial, falou, Felipe, eu estou plenamente de acordo. A questão é o seguinte: se a gente quer que o mundo mude, nós precisamos fazer alguma coisa para que o mundo mude. Não adianta, não precisa ser, não são atitudes agressivas, não são coisas que choquem, porque isso só afasta, no meu modo de pensar. A indústria está aí o tempo inteiro. E eu não estou falando só da indústria da carne, do leite, do ovo. Eu estou falando, inclusive, da indústria de produtos veganos, que muitas são indústrias da carne que estão se adaptando ao momento. Ok, aí você pensa isso de duas maneiras. Ou você força, entre aspas, essa indústria da carne, do ovo, do leite se adaptar, ou você boicota como um todo. Essa é a questão. Eu, particularmente, não me sinto confortável com essa situação do cara se adaptar por uma questão de dinheiro, de econômica, e não por uma questão de idealismo, de filosofia de vida. Ele está se adaptando porque, se ele não se adaptar, ele vai perder mercado. Então, essa é uma outra questão. E quando eu falo dessa questão por exemplo, desse exemplo que eu coloquei da individual, quando eu falo para a gente pensar enquanto coletivo sobre essas questões, é você não direcionar toda a sua energia para pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que consome carne, ou aquela pessoa que doou aquela carne, ela está fazendo um mal enorme porque ela deixou de ser vegana só porque está fazendo esse movimento, porque a pessoa pediu aquilo e ela foi e deu. Ou então, por exemplo, em movimentos religiosos que usam animais em seus rituais. Eu acho que a nossa energia, por mais que a gente também não... a gente tenha nossas questões em relação a isso, mas a nossa energia tem que estar lá, na estrutura que mata muito mais do que qualquer pessoa que esteja aqui. Está entendendo? Pensar na estrutura. Eu acho assim, a estrutura está errada e a gente tem que atuar na estrutura. Porque eu concordo com você. Porque senão a gente vai viver só de picuinhas e discursos assim, olha, aquele é menos vegano, aquele é mais vegano, aquele ali fez isso, fez aquilo. Para mim, na minha cabeça, não existe. Por isso eu estou dizendo, você tem que pensar na indústria como um todo. E o que e como nós, enquanto ONG, porque nós somos uma ONG, querendo ou não, para onde nós vamos caminhar? O que nós podemos fazer para modificar isso? Ou para, pelo menos, melhorar isso? E, na minha opinião, eu acho que a gente pega um pouquinho de cada um e pega o bom, mesmo porque eles já testaram, a gente não perde tempo,
pega um pouquinho de cada um, faz a nossa fórmula e seguimos em frente. É a minha opinião. E com relação a essa pessoa que pediu carne, eu diria o seguinte para ela: olha só, não é nem com relação ao veganismo, é com relação à opção. Uhum. Se você tem a opção de comer macarrão, você não precisa comer carne. Se você tem a opção de comer legumes, verduras, você não precisa comer carne, ovo, leite. Tudo é uma questão de opção e oportunidade. Então, assim, você está me pedindo ajuda. Eu posso te ajudar desta maneira. Uhum. Ponto. Eu não vou dizer para ela que está errado comer carne, leite, ovo. Eu não vou perder meu tempo. É isso. É essa Mas questão eu vou dar a ela o que eu acho que é o certo. Uhum. E tem até um movimento que até a Luísa participa, que é o movimento do Velho Quentinhas, que a gente percebe que o alimento enche de uma forma assim, que nós voluntários, que a gente acaba comendo essa mesma comida que é distribuída, né, para essas pessoas em situação de segurança alimentar, ela enche bastante, né, e ela é de fonte vegetal, né, então, assim... Não, e você viu, Felipe, eles filmaram a distribuição da última que nós participamos? Caramba, a fila é imensa. Não, e o povo recebe essa comida, ele falou que chama de comida natural, né? E todo mundo feliz, satisfeito. Porque quem está com fome, meu avô já dizia, come pedra. Come pedra e acha que está ótimo. Eu vou pelo simples. Não adianta complicar. Então, mas vocês entenderam o que eu falei, gente? Não é quando a gente tem que se colocar enquanto movimento de uma forma mais humanizada, digamos assim, de uma forma mais afetuosa com as pessoas. Você ficar ali tentando militar para aquela pessoa que está em segurança militar, em segurança alimentar, é um tipo de movimento que eu acho assim vazio. A gente tem que pensar o todo, né? E como a gente pode encontrar caminhos para desconstruir esse todo, né? Alguém mais levantou a mão e quer falar? Oi. Então, eu acho essa questão muito complexa, assim, né? O que fazer nessa situação? Alguém pediu carne, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, e eu não sei, me parece, eu respeito a opinião aí das colegas que falaram, mas me parece um pouco cruel, assim, a gente nesse contexto falar, não vou te dar carne moída, vou te dar isso, só de origem vegetal. Uhum. Eu não acho que seja um momento, e eu não acho que a pessoa esteja em condições de pensar sobre essas questões, né? E eu não acho que ela seja a nossa inimiga, assim. A gente não deve combater essa pessoa desconsiderando o contexto, né, que ela está, a situação econômica. E já aconteceu várias vezes, né? Um morador de rua tá passando fome, pedir uma quentinha, pedir um salgado. O que a gente faz nessa situação? Né? A gente sabe que nem sempre vão ter opções veganas ali, e se a pessoa pedir um PF, um prato lá com arroz, feijão e carne, a gente vai negar? Né? Eu não sei, eu pelo menos não faço dessa maneira, né? Porque eu não acho que é o momento ali eu uma pessoa que posso escolher o que eu vou comer, né? Chegar para uma pessoa que está numa situação horrível e querer falar que não, você não deve comer carne, sabe? Eu não faço dessa maneira. Vitória, eu também não abordo dessa forma também não, tá? Por isso que eu até levantei essa questão. Eu acho que a nossa, digamos assim, o nosso ativismo ele deve ser bem claro nesse sentido, da gente propor saídas, propor um movimento que combata essa estrutura. Eu até fui além falando da questão dos rituais religiosos que usam animais em sacrifícios, né? Porque esse é um debate assim que, a meu ver,
não era nem para estar na pauta principal, mas tem muita gente que coloca isso como pauta principal, né? É por isso que eu falo, a gente tem que focar as nossas energias no que realmente mata os animais em larga escala. E aí a gente vai pensar no quê? Qual é o principal assassino desse mundo? Assim? Infelizmente, é o maquinário, né, do sistema. Né? Então, a gente não pode ficar criminalizando, julgando, recriminando pessoas, indivíduos ali em determinados contextos. A gente tem que focar nossas energias no que realmente importa. E aí eu trouxe um vídeo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu acho que resume bem. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver rapidinho. A gente consegue dar a palavra rapidinho para a Jana, que ela ainda está com a mãozinha levantada. Oi, Jana. Você quer esperar o vídeo? Porque o vídeo fala exatamente tudo que a gente comentou agora e às vezes você acrescenta, ou você quer falar antes? Fala aí. Não, tudo bem, a gente assiste o vídeo. Beleza. Vê se aparece o Instagram. Apareceu para vocês o Instagram? Certinho. Ó, espero que o som esteja bom. Se não tiver, eu volto, tá, gente? Salve, família! Vocês estão ligados que veganos não são contra quem come carne e derivados de animais, certo? O consumo de carne, leite, ovos e derivados está muito enraizado na população. Eu e meu irmão, por exemplo, passamos mais de 20 anos consumindo animais e seus derivados. E assim como nós passamos quase 2 décadas consumindo animais derivados, a maioria da população não pensa a respeito. Por isso, julgar e condenar quem ainda consome produtos de origem animal é completamente absurdo e desnecessário, pois a maioria que reproduz esse hábito não faz isso por maldade. Na nossa visão, o correto é o contrário de oposição, é se aliar, trocar ideia, mostrar que já reproduzimos esse costume e que consumir animais é uma cultura passada de geração para geração. Questionar o consumo de origem animal em uma sociedade cuja economia se baseia nesse mercado é muito desafiador, pois não temos ao nosso lado os grandes veículos de massa que atingem cerca de 100 milhões de pessoas por dia. O que fica na cabeça da população é a celebridade consumindo salsicha e que o agro é pop e o agro é vida. Culpar, apontar o dedo e ficar fazendo críticas individuais não é o caminho. Até porque o que queremos é uma mudança nessa cultura de violência e que as pessoas realmente pensem sobre a exploração animal. Conseguiram? Conseguiram ver? Conseguiram captar aqui, ó? Perfeito, Felipe. Então, gente, eu acho assim, pelo menos o caminho que eu gostaria que o nosso grupo seguisse seria um caminho assim, menos de culpabilização e mais de consciência política, né, dentro de uma estrutura que é violenta, e a gente pensar esses caminhos para a gente juntos, né, pensar juntos, porque a gente não pensa, se a gente se isolar dentro de casa, então se a gente se isolar dentro da nossa bolha, a gente não vai entender o que está acontecendo lá fora. Então a gente tem que se juntar, entender diferentes leituras de mundo, diferentes contextos. Cada um aqui, eu sei que tem um pensamento sobre vários pontos. Então eu acho que a gente tem que se juntar para tentar construir algo juntos e que seja realmente eficaz nesse combate, né? A Jana pode falar, Jana. Bom dia, pessoal. Então, eu só queria voltar um pouco ao assunto inicial, os apontamentos aqui, a respeito do bem-estarismo, né? E bem-estarismo é uma falácia, né? Assim, na minha opinião, né? É uma falácia. E, inclusive, tem pessoas no meu convívio, né, que, quando eu falo sobre veganismo, vêm usando isso como um contra-argumento. Até quando eu li isso no livro, né, que vocês indicaram, foi até bom, porque, assim, realmente dá uma outra dimensão da gente, porque muitas das vezes a pessoa começa a pensar, não, mas realmente, mas se a galinha está sendo bem tratadinha, fazem carinho nela e pegam só um ovinho, mas, assim, a gente vê que é uma falácia. Então, assim, em relação a isso, depois de ler o livro e ouvir vocês também, aí eu trouxe aqui 4 pontos. Primeiro que, assim, me parece só uma forma da indústria se dar bem. Um apelo comercial, né, para poder mostrar que ela é muito preocupada e tal.
e que é ética e toda essa baboseira aí para poder vender, né? E desassociar também aquelas imagens daqueles galpões enormes, aquelas gaiolas e tal, que de vez em quando aparece aí nas denúncias e tal. Para o consumidor é bom, né? Para o consumidor que ele não quer, ou de alguma forma ele não consegue, por seja lá qual for o motivo, se livrar aí dessa mentalidade, né? Então ele acaba ficando, assim, é uma forma dele ficar conformado, dele se contentar, né, com esse pensamento e continuar alienado. Não, mas as bichinhas estão sendo bem tratadas e tal, né? Eles ficarem com a consciência mais tranquila. E outro ponto também, que assim, o que de fato é um bem-estar animal? Né? Que até a Cristiane falou, você está diminuindo o tempo de vida, né? Eu já trabalhei com experimentação animal e tinha vários protocolos de bem-estar animal e tal, mas assim, defina o que é bem-estar animal, porque a gente vai dar frutinha para ele à vontade, sabe? Mas ele continua preso em gaiola, ele não está vivendo a vida dele naturalmente, entende? Então, o que é o bem-estar animal? É o que eles dizem que é o bem-estar animal? O que é o bem-estar animal? E isso também até foi desse capítulo que eu li também, e lembrou um pouco também daquele documentário, acho que Cowspiracy, acho que é. Que esse modelo, você imagina, se fosse possível, se eles de fato fizessem esse modelo que eles falam, de todos os animais livres, com espaço, vivendo da forma mais natural possível, é insustentável, não existe isso. Esse modelo é insustentável. Se for para poder garantir a segurança alimentar de todos, é impossível. Você não vai ter espaço suficiente, você não vai ter recurso natural suficiente. Então, é uma falácia. Então, acho que é só mais uma forma mesmo de continuar as coisas do jeito que estão. Acho que como se fosse realmente um movimento contrário que eles estão fazendo em relação a toda essa questão ambiental. Só isso que eu queria falar. Em relação à questão vocês levantaram depois, da pessoa com insegurança alimentar, eu também acho assim, muito delicado, né? Assim, eu não desqualifico o que os colegas falaram, cada um tem a sua postura, claro, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, eu não sei se eu conseguiria negar. Eu não sei se talvez naquele momento ali, entre aspas, né, que seria ali um momento emergencial, se eu teria coragem de falar que não, tá? Eu, particularmente. Mas, assim, talvez num momento mais oportuno, tentar levar essa questão, olha, você, tipo assim, tá, mas quando a carne acabar, você não consegue comprar mais, você pode comer dessa forma, existem outras formas. Então, assim, tentar talvez introduzir no momento mais oportuno. Mas no momento que a pessoa precisar falar, não, eu não sei se eu conseguiria. Então, também acho que cabe muito da situação. Se a pessoa também vai estar aberta a esse tipo de informação. Que às vezes é capaz da pessoa ficar bolada, achar que você está, de alguma forma, tentando impor, sabe? Reprimir ela, impor alguma coisa, e quando na verdade não, então acabar passando uma mensagem meio negativa, sabe? Então, então minha opinião seria essa, mas, de novo, não desqualificando a postura de um dos colegas, porque cada um caso, né? Jana, é uma situação realmente bem complexa da gente pensar, assim, mas eu acho que juntos a gente vai chegar num lugar, assim, a gente já conseguiu construir algumas coisas dentro do grupo que foram bem positivas em relação a isso, mas é aquilo que eu te falei, não, a gente não pode focar no individual, mas sim na sociedade como um todo, né? Então, quando você coloca ali do bem-estarismo, tem essa questão também que há, assim, eu não vou citar as ONGs, tá? Mas há ONGs que se posicionam de uma maneira assim, digamos, para esse sentido bem-estarista também, por mais que divulgue o veganismo também, né?
se você for ver algumas ONGs ali que se estruturam na tentativa de reduzir o sofrimento animal, em vez de... Eu estou colocando aqui, falando já no texto, né? Porque abolir é diferente do processo de reduzir ou então de tentar diminuir o sofrimento animal. E aí a gente tem alguns movimentos, por exemplo, e articulam dessa forma, tentando mandar mensagens para a empresa X, falando para tentar ali, sei lá, tirar os animais de uma situação de sofrimento específica. Não quero falar muito, porque imagino que vocês já saibam qual ONG, e, enfim, não é essa a questão que eu quero abordar aqui, mas entende? Eu queria que a gente construísse, como grupo, uma coisa que fosse diferente desse caminho, sabe? Então, eu conto com vocês aqui do Clube do Livro. Esse aqui é só um movimento entre tantos que a gente pode fazer, e eu acho que se a gente não se juntar para tentar pensar essas questões, a gente não sai do lugar. Então, é bom que a gente dialogue sempre para que a gente saia, né, desse lugar de violência, né? Então, aí eu trouxe... É aquilo que eu falo, né? A gente tenta ficar em 1 hora, mas olha só, já passou 1 hora. Já passou 1 hora. Já deve estar todo mundo de saco cheio já aqui de me ouvir falar, né? Podem falar aí. Mas, assim, a ideia era de ser de 10 às 11, mas a gente tem os 2 capítulos ainda para abordar, né? São capítulos curtíssimos. O que vocês acham? A gente continua, são só 2 capítulos curtos, como vocês podem ver na tela. Ó. Esse aqui só tem isso aqui, ó. E eu não vou ler ele todo, eu vou tirar um trecho aí, tá vendo? É pouco. A gente consegue fazer uma leitura rápida desse aqui, porque dialoga com o que a gente estava dizendo, que é o título. E se melhorássemos o tratamento de animais que usamos para produzir comida, né? Aí ele coloca: vamos supor que todos nós concordássemos que os animais usados para produzir comida... Quem tiver com o texto digital, está na página 69, tá? Vamos supor que todos nós concordássemos que os animais usados para produzir comida têm vidas horríveis e mortes horríveis, e que as leis que requerem um tratamento humanitário são, em sua maioria, inúteis. E se, no entanto, mudássemos tudo isso e transformássemos as fazendas industriais no sítio do seu Lobato, e abolíssemos o confinamento intensivo a favor de melhores condições? Não poderíamos fazer isso? Ele vai levantando algumas questões em relação a essa questão do bem-estarismo também ao longo do texto, mas ele coloca como um contraponto mesmo ao que a gente estava, ao bem-estarismo de alguma maneira, né? Porque ele coloca que é exatamente isso que alguns defensores de animais propõem, né? Aí ele fala de organizações de defesa animal, especificamente Estados Unidos e Grã-Bretanha, Inglaterra. Até falei com a Pan, com a Cris, sobre essa questão. Quando a gente for montar a nossa biblioteca do Vespa, que a nossa biblioteca ela não esteja só com materiais da América do Norte, da Europa, enfim, que venha a produção nossa também, né? Porque a gente tem produção aqui, a gente tem leituras aqui que a gente pode ter bom uso. Então, a gente escolheu o Gary Francione por votação, mas isso não quer dizer que a gente vai seguir sempre a linha da escrita de autores estrangeiros, tá? A gente pode seguir aqui também autores brasileiros ou então da América do Sul, de modo geral. E aí ele fala, ó, de fato, a maioria das grandes organizações de defesa animal nos Estados Unidos, Inglaterra e em outros lugares fazem campanhas para requerer gaiolas maiores para galinhas poedeiras, mais espaço para o cuidado de porcos e telos e para matadouros que sejam mais humanitários. Muitas dessas organizações de defesa animal endossam e promovem vários esquemas de rotulagem que informam os consumidores que eles estão supostamente comprando um produto de bem-estar superior. Então, a questão que ele levanta aqui é essa, né? Há ONGs, né, de defesa animal que elas, infelizmente, elas se posicionam em campanhas bem-estaristas, né? Então,
Aí ele pontua. Desculpa te interromper. Posso falar um pouquinho só? Pode falar. Tem a ver com esse tema. Então, sobre essa questão do bem-estarismo versus o veganismo, como é que é o nome? Abolicionista, popular. Abolicionista, isso. Abolicionista. Eu acho que a Kênia falou alguma coisa um pouco no sentido do que eu penso também. Eu entendo que essas ONGs de proteção animal, que são muitas, inclusive, se bobear, todas, que eu participo de umas 4, acho que todas fazem isso, buscam essas práticas bem-estaristas como um início, não como o que é certo, não dizendo, agora está tudo bem, agora podemos explorar os animais porque eles estão bem criados, e não pensando dessa maneira, né? Mas pensando como um passo inicial para depois atingir o veganismo abolicionista. E pensando dessa forma, eu concordo, porque eu entendo que alguém falou também, acho que foi a Gisele, que sofrimento é sofrimento. Ok, mas existe maior sofrimento e menor sofrimento. Existe. Assim, a gente pode comparar, sei lá, uma situação que é pior do que outra que é menos pior. E eu acho que quando a pessoa, o animal, no caso, né? Quando o animal está numa situação, por exemplo, as galinhas poedeiras, que estima-se que 90% das galinhas no Brasil vivam em gaiolas minúsculas, menores que uma caixa de sapato, onde elas não conseguem nem ter espaço para abrir as asas. Acho que todo mundo consegue imaginar que isso é um sofrimento enorme, absurdo, inimaginável. Então, se a gente consegue estimular as empresas para que adotem práticas livres de gaiola, a gente sabe que isso não é uma solução, a gente sabe que não é, mas é um passo inicial para reduzir o sofrimento do animal, porque pelo menos ela vai sair de uma gaiola minúscula, menor que uma caixa de sapato, onde não consegue nem abrir as asas, e vai para um galpão, que tudo bem, vai estar lotado de animal, também não vai ser o ideal, não, mas vai ser menos pior do que estar dentro de uma gaiola minúscula, menor que uma caixa de sapato. No mínimo, abrir as asas, ela vai ser capaz de abrir nesse galpão, que vai estar lotado também com um monte de galinhas, enfim. E essas práticas também, isso eu já ouvi falar de próprios voluntários, né, que enfim, estão engajados com isso. Esses voluntários falam também que essas práticas encarecem, né, encarecem tudo, assim, você precisa de recursos, né, então vamos montar, como é que vai ser esse galpão, enfim, é dinheiro investido, encarece tudo, todo o serviço, de forma geral, e tornam esse produto mais caro. E de alguma maneira, diminui também a quantidade de pessoas que acabaria consumindo esses produtos. Bom, pelo menos foi o que me falaram, né? Que algumas pessoas deixam de consumir esse produto porque olham que o preço está muito caro e tal, então não compram, assim, então diminui-se também o consumo. Pode acontecer isso, né? De diminuir o consumo porque o produto encareceu, porque foi adotada essa prática de bem-estar animal que elevou o preço do produto. Enfim, então eu entendo como uma medida emergencial, da mesma forma que foi falado sobre a pessoa que está em situação de risco, né, na rua, e que tem uma mentalidade que entende que só a carne que vai nutrir ela, e aí qual é a nossa postura, né? Falar, não, então vai passar fome, porque carne eu não vou te dar. Né? Da mesma forma que foi falado quanto isso pode não ser o melhor, né? Porque a gente não está tendo empatia com a situação de vulnerabilidade dessa pessoa, da mesma maneira, eu entendo que a gente deveria ter empatia pela vulnerabilidade do animal que está em sofrimento extremo e não consegue nem abrir as asas, sabe? E tentar reduzir esse sofrimento extremo. Vai continuar sofrendo? Beleza, vai sofrer, porque ainda vai ser morto no final, porque, como a Cris falou, vai ter o seu tempo de vida diminuído, né, pra caramba. Vai continuar, vai ter uma série de coisas. Tá ruim, tá, ainda, mas é menos pior. Pelo menos ela vai conseguir abrir as asas, sabe? Então, pensando em diminuir esse sofrimento extremo, eu entendo que essas práticas valem a pena, sim. Não como uma coisa que deve permanecer para sempre, mas como uma medida emergencial, entendeu? Para a gente
aos poucos, chegar no veganismo abolicionista. Enfim, é isso. Então, eu não sou contra, não, as ONGs que fazem isso, que são muitas, inclusive, porque eu entendo que não é uma solução. E essas ONGs não reconhecem que não é a solução, mas é um início, uma medida só para diminuir o sofrimento extremo do animal. Para a galinha, no mínimo, conseguir abrir as asas, sabe? É melhor que ela, pelo menos, abra as asas do que nem isso. Eu entendo o seu posicionamento, assim, eu não, infelizmente, eu não sigo essa linha, tá? É porque eu acho assim, a própria Gisele falou, sofrimento realmente é sofrimento. Você levar, sei lá, 5 tapas na cara em vez de 3, para mim, eu acho que você vai continuar sentindo, sabe? Então, eu acho assim, eu acho que a gente, enquanto grupo, a gente tem que procurar outro caminho, tá? Eu não sei se todos estão de acordo com isso, mas eu acho que a gente deve tentar encontrar outros caminhos para a gente construir o nosso movimento. Porque até em relação a essa questão das gaiolas, né? A gente não fiscaliza, né? A gente não está ali de fiscal da empresa também, né? A gente não sabe o que foi feito, a gente não está ali passando toda... o que a gente tem, na maioria das vezes, é a informação da empresa. A gente pode ter até alguém da ONG lá visitando para ver como é que está a estrutura e tal. De qualquer maneira, eu acho que o sofrimento do animal ele não vai ser reduzido porque ele está numa gaiola ou maior, ou porque ele está numa situação ali de menos violência, porque ele vai estar passando por um processo ali de violência. Então, eu acho que a gente, juntos, assim, a gente teria que encontrar um jeito, né, de repensar essas questões. Tá? Assim, eu não estou querendo levantar um debate, não, tá, gente? Eu só estou pensando assim, eu nem sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer algo que seja mais efetivo, digamos assim. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, eu sei que tem todas um monte de questões atreladas a isso, mas eu acho assim, é aquilo que você colocou. A gente vai buscar pelo bem-estar do animal ali, a partir dessas ONGs, a partir de um movimento dessas ONGs, e o produto encarece. Então, quem é que está sendo, de fato, favorecido nessa relação, né? Então, sei lá, eu não consigo ver, não só com bons olhos, mas eu não consigo ver na prática como isso favorece tanto os animais quanto os humanos, assim, de modo geral, né? Então, eu não consigo ver uma queda no consumo, por exemplo, como você colocou, o preço vai aumentar porque... Né? Não vai ter uma queda no consumo, né? Porque as pessoas que simplesmente não vão poder consumir o ovo mais caro, então vão continuar consumindo os ovos das galinhas. É isso. Em gaiolas menores que uma caixa de sapato, realmente. O que eu queria que a gente se juntasse mesmo, tentar construir alguma coisa assim que a gente pudesse, com práticas. Eu sei que isso é muito complexo, tá, gente? Eu não estou tentando aqui dizer nenhuma verdade, eu só estou estimulando que a gente converse aqui, tanto que eu trouxe a gente, né, na votação trouxe o Gary, aí tem o veganismo popular, tem as posições mais tradicionais, é tudo para a gente ter uma bagagem de leitura, porque a gente está montando aí uma biblioteca para que a gente, né, tenha um monte de perspectivas, né, e a gente encontre o nosso norte e monte ali, construa o nosso caminho. A própria Vitória falou, e as empresas vão ser vistas como legaisinhas, porque estão lá cuidando melhor do animal. Esses dias mesmo eu fui no mercado e estava lá, ovo feliz, sabe? Essas coisas assim são meio estranhas também, né? São propagandas bem falsas, né? Pode falar, Gisele. Se é bom ou se é ruim, Felipe, eu não sei.
Eu sou como você, radical com relação a isso. Volto a repetir, sofrimento é sofrimento, a exploração continua. Eu apoio 100% essa linha. Não sei como você falou e como eu falei anteriormente, precisamos ter várias receitas já testadas e encontrar o nosso caminho. Com relação àquela outra situação que você colocou, de um indivíduo, eu não me embateria, vocês talvez não tenham entendido o que eu falei. Você falou que daria a comida que você tivesse ali disponível, sem falar nada, né? Entendi isso. Sem falar nada, porque é a mesma coisa. Eu tenho dentro da minha casa, eu tenho minha filha, que é vegetariana, ovo-lacto, e meu genro, que é carnívoro. Eu não prego nada. Eu também tenho. Meus amigos, por exemplo, não sabem que eu sou vegano, por exemplo, a maioria. Eu não sou de ficar também falando essas questões. Eu acho que são nossas ações as coisas, as práticas mais, né? Não, e a gente adota uma atitude. Por exemplo, eles, quando me convidam para comer, eles vão para o local sempre que tenha comida para eu comer. Mas eu, apesar de ter vontade de vomitar, de olhar eles comendo, a Laila não, porque ela acaba me seguindo, mas eu vendo ele comer outro dia aquele salmão, aquilo me revolta a alma. Mas eu não abro a minha boca, porque é uma opção dele. Então, assim, eu não me bato individualmente. E exatamente a dificuldade será a gente conseguir encontrar um modo de trilhar pela facção abolicionista, sem que exista grandes embates pessoais. Isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil, mas assim, aquela coisa da veg quentinha que a gente faz, gente, aquilo é tudo. E o pessoal adora comida, né? Aquilo é um caminho. A gente mostra para eles. A gente está ajudando uma pessoa que precisa de alimento. Aí é outro movimento, né? Exatamente. Bom, deixa eu ficar quieto que eu falo demais. Que nada, tá tranquilo. E aí, falando dessa questão que a Pan levantou, a Trícia e outras pessoas, aí ele coloca aqui, nessa parte, se reformássemos as rinhas de cães para serem menos violentas, talvez houvesse uma redução do sofrimento dos cães. Mas ninguém que acha que o Michael Vick fez foi errado mudaria a ideia e apoiaria as rinhas de cães. Ele vai colocando alguns exemplos, assim, esse caso do Michael Vick relacionado a rinhas de cães, né? E ele vai falando dessas práticas de violência animal, né? E ele questiona esse trabalho esse trabalho reformista, digamos assim, né? Você tornar menos violento não significa que ainda não seja violento. Você reduzir a violência não significa que ainda não seja violento, entendeu? Então, eu sei que a colocação é bem intencionada, pelo menos eu quero acreditar que seja bem intencionada, né? Em relação a essas práticas, mas o que eu queria dizer mesmo é que a gente tem que ver essas práticas, né, de uma forma mais ampla, assim, digamos assim, porque se a gente ficar só buscando, por mais que tenha aquela questão de você vai reduzir o sofrimento daquele animal, é melhor do que nada, ou é melhor do que a gente não fazer nada, eu até entendo essa questão, sabe? Mas eu acho que a gente poderia procurar juntos ali outros caminhos, sabe? Outras práticas. Então ele fala aqui, deixa eu ver onde que ele colocou isso. Peraí, só um segundo.
Aqui, olha, ele acaba colocando, isso aí pode ser uma polêmica, tá? Vamos ver, né? O fato de que os defensores de animais estão se aliando à indústria para apoiar e promover a carne, os ovos e os laticínios felizes não significa que o consumo desses produtos seja moralmente aceitável, da mesma forma que uma pessoa religiosa declarar que perpetrar um ato de violência seja um desejo de Deus. E ele coloca ali que essas questões fogem ali da premissa de um movimento abolicionista, tá? Só levando em consideração, só lembrando que esse aqui é o Gary Francione, são as colocações dele, e a gente está fazendo nesse movimento aqui do Clube de Leitura, montar a nossa bagagem de leitura, por mais que seja fragmentado ali algumas coisas específicas e tal, mas eu acho que a gente vai aos pouquinhos, a gente vai construindo a nossa bagagem de leitura aqui, tá? Aí ele fala, ó, segundo as reformas propostas pelas organizações de defesa animal dificilmente significariam a abolição das fazendas industriais ou um retorno às fazendas familiares do século XIX. Então ele vai pontuando, né, essas questões de algumas organizações de defesa animal, né, reformistas, né, que promovem esses movimentos de redução de sofrimento, de bem-estarismo, mas acabam, de certo modo, não focando ali no principal, que seria a sua estrutura, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Aqui, olha. Os animais mais humanitariamente, entre aspas, criados, ainda são mantidos e mortos em circunstâncias horríveis. Então, é aquilo. A gente não está lá vivenciando aquilo, né? Sabe? É a mesma coisa, sei lá, você está numa situação de extrema violência, aí você vai, sei lá, você passa por uma outra situação que reduz essa violência, mas você continua ali sofrendo com a situação e tal. Eu sei que é um tema que pode gerar amplo debate, mas eu acho assim, que essa conversa em torno desse ideal de animais que sofrem menos, animais felizes, a vaquinha feliz, ou então a vaquinha que está podendo abrir as asas e agora que é mais feliz, que coloca o ovo, ou a vaquinha que alimenta o seu rebento, sabe? Eu acho que isso aí sei lá, parece que é uma forma da gente estimular mais o mercado, naquela coisa ele coloca aqui como o selo da felicidade, olha. O selo da felicidade, criando soltos, criando livres, criando com mais liberdade dentro da gaiola ou fora da gaiola, enfim. Parece que a gente o foco parece estar mais estimulando o mercado a criar produtos do que realmente reduzir o sofrimento animal. Então, aqui ele coloca, ó, não tem nada a ver com os animais, eles continuam sofrendo de modo horrível, independente de qual selo feliz. Criados soltos, livres de gaiolas, orgânicos, certificação de criação e manejo humanitário dos animais, comida da liberdade, entendeu? Então, quando essas grandes organizações elas apoiam esses produtos, porque, de certa maneira, acaba apoiando, por mais que não seja esse o objetivo, acaba apoiando, né? Então, a gente tem que pensar mesmo essas questões, sabe? Eu acho assim que o nosso caminho ele deve ser e vocês estão abertos para discordar, vocês estão abertos para me confrontar, mas eu acho que o nosso caminho ele deve ser realmente pensar a estrutura e a gente encontrar essas soluções no coletivo e não focar ali na criminalização, na culpabilização do indivíduo ou daquela pessoa que tem a sua crença ou o seu ritual religioso. Acho que a nossa energia tem que ser foco mesmo na estrutura, né? Aí a Kenia coloca, ó, a partir do momento que se propõe uma ação, devemos sempre nos apoiar nas que não usam animais, mas a conversa com a indústria não é tão fácil, simples e bonita. Em algum momento, conseguir conversar com a indústria e permitir um mínimo de reflexão sobre isso, eu acho válido. Mas a conversa com as pessoas no sentido de apoiar um caminho construído
Ela coloca aqui que esse caminho deve ser construído e a gente tem que tomar diferentes exemplos ali para a gente estruturar. É basicamente o que a gente está propondo, Kênia, com a nossa Biblioteca do Vespa, a gente juntar uma galera com diferentes perspectivas, né, com diferentes leituras sobre o veganismo, sobre a sociedade, e montar o nosso arcabouço teórico ali para que a gente possa ter bagagem para falar com mais propriedade sobre esses assuntos. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, um posicionamento de um veganismo mais pautado no popular, no político, lembrando que político aqui, eu não estou falando de projeto político partidário, estou falando de movimento político enquanto sociedade, né? A gente fazer esse movimento e a gente não pode desanimar, sabe? A gente tem que estar sempre aqui nesses encontros, tem que estar sempre construindo juntos, falando, se expondo, para até a gente chegar num lugar em que a gente possa realmente reproduzir ali as nossas questões. Então, são muitos fatores assim que a gente tem para falar, né? É muita coisa e já se vão 1h30 e a gente tem sempre muita coisa, né? E aí ele fala aqui, né? Consumir alimentos de origem animal produzidos mais humanitariamente não é um primeiro passo bom? E aí ele coloca, não. E aí ele fala da mesma questão que a gente estava pontuando, né? Sobre produtos de origem animal, né? E aí ele fala da mesma coisa, né? Ele só complementa, né? O que nós fortemente não recomendamos é que, em resposta a isso, você decida, como medida intermediária, consumir carne feliz de animais supostamente criados e mortos humanitariamente, ou leite feliz de vacas que foram supostamente tratadas com compaixão, ou ovos de galinhas que ficaram em gaiolas maiores, enriquecidas, ou em uma gaiola grande chamada celeiro livre de gaiola. E aí o que eu falo? Esses movimentos, eu não estou aqui para ficar entrando num confronto, nem para estabelecer uma crítica severa sobre o movimento, nada disso. Mas esses movimentos acabam, de certa maneira, estimulando esse mercado, porque já tem todo um mercado de ovos orgânicos, de leite de vacas felizes, de leite que alimentam, de leite de vacas que alimentam seus filhos, né, que não têm seus filhos roubados. É meio esquisito, né? Aí ele coloca como exemplo, colocando aqui o fator humano, né? Vamos considerar um exemplo envolvendo os humanos. Todos nós concordamos que é errado infligir sofrimento desnecessário às crianças. Todos nós concordamos que seria moralmente horrível infligir sofrimento às crianças por razões de prazer, porque isso seria completamente desnecessário na visão de qualquer pessoa que pensa sobre o que constitui uma disciplina apropriada para as crianças. Isto é, mesmo que você ache que é aceitável bater em uma criança em certas circunstâncias, ninguém acha que é aceitável bater em uma criança por prazer. Então, tá bem claro, né? Eu acho assim, se a gente se colocar no lugar do animal, né? Se a gente se colocar ali, no lugar da galinha, da vaca, o que eles realmente gostariam, né? Será que seria, agora eu posso abrir minhas asas, ou eu queria simplesmente ser livre, né? São essas questões assim que a gente vai formulando ao longo da discussão, e por mais assim complexa que seja, a gente tem que, infelizmente, ficar tocando mesmo em algumas questões, por mais que cause desconforto, por mais que cause assim divergências. Eu acho que quando a gente vive em sociedade, eu acho que é bom estimular essas divergências para que a gente possa construir, né, fortalecer o nosso movimento, né, porque sem o outro a gente não faz muita coisa, né? Eu acho que, gente, eu acho que vocês poderiam falar um pouco também, já estou até falando demais aqui. Então, eu queria falar só que eu concordo com você quando você diz que a gente deveria buscar outras alternativas, outras soluções que
o sistema como um todo. A questão é como fazer isso, sabe? Quais seriam essas soluções? Sei lá, eu não sei, não me vem a resposta à mente. Então, e eu entendo que essas ONGs realmente estão com a melhor das intenções, pensando em atingir o veganismo abolicionista, mas pensando em estratégias de redução desse sofrimento animal. Sei lá, me colocando no lugar do animal, pensando, se fosse eu, a galinha, que não consegue abrir as asas, eu penso, eu acho que eu, não sei, né? Assim, mas eu acredito que eu me sentiria melhor num espaço em que pelo menos as asas eu consigo abrir. Acho que vai, não sei, posso estar falando merda também, mas eu acredito que seria menos pior e eu conseguir abrir pelo menos as asas, sabe? Eu sei que, enfim, continua havendo um sofrimento absurdo, mas eu entendo, enfim, eu entendo que seria só um passo inicial, até porque para conseguir isso, tem esse movimento, né, das pessoas, dos voluntários, né? Eu já fiz isso, de ir até a empresa, ir até o Facebook, as redes sociais da empresa e questioná-los, sabe? Vocês usam ovos de galinhas confinadas em gaiolas? Então também, como é que se diz? A gente acaba expondo o sofrimento para as pessoas que não têm noção daquilo, entendeu? Porque a gente está publicando aquilo na página do Instagram da empresa e também, de alguma maneira, a gente acaba conscientizando também as pessoas para o sofrimento que há nas galinhas confinadas e tal. Acaba, sabe, gerando sabe, uma coisa em torno desse tema que ninguém olha, sabe? Enfim, mas eu concordo que se existirem outras práticas, outros caminhos em que a gente consiga ir direto para o abolicionismo, seria melhor, óbvio que seria. O lance é que isso é um grande desafio, porque mexer na estrutura da sociedade é uma coisa muito complexa. Como fazer isso? Então, não sei, mas também estou aberta e acho que seria o ideal. Seria o ideal, a gente ir direto para o abolicionismo, concordo. É o ideal, é isso que eu quero. Como a gente não atinge o ideal, como as pessoas, sei lá, não viram essa chave rapidinho, e isso me incomoda também. As pessoas não virarem a chave rapidinho, assim, eu virei. Foi simples, sabe? Foi uma coisa... Virei vegana, assim, do dia para a noite. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas querem continuar comendo esses produtos, sei lá, vamos tentar reduzir um pouco o sofrimento, vamos pensando no animal mesmo, mas talvez não reduza, realmente, pensando bem agora que vocês me fizeram refletir mais, talvez não tenha muita diferença, tá? Agora abro as asas, agora consigo abrir as asas. Tá, mas e aí? Continuo tendo uma vida horrível. Então é complexo tudo isso mesmo. É isso, acabei. Não, é bem complexo mesmo, Pan. É quando a gente tenta se colocar na situação também, é a mesma coisa, sei lá, se eu estivesse num quarto assim, ó, de, sei lá, 1 metro quadrado, eu pudesse fazer assim com meus braços, sabe? E, sei lá, uma janela, sei lá, só um filete de janela, e você fica preso dentro desse quarto o dia inteiro. Imagina, você está dentro do seu quarto. O quarto, sei lá, tem 1 metro quadrado. Tô chutando, tá, gente? Bota um quarto que dê para encaixar um ser humano ali dentro. O quarto, você só consiga ficar assim dentro do quarto, em pé. Sabe? E no máximo agachar nesse movimento, né? Vertical. Você só consiga fazer esse movimento dentro do seu quarto. Aí tem uma ONG que, agora a gente vai conseguir reduzir o seu sofrimento, agora você vai conseguir abrir e fazer assim. Mas você continua naquele quarto claustrofóbico com um filete de janela de, sei lá, de 1 centímetro. Sei lá, eu acho que eu continuaria sofrendo da mesma forma. Só que agora eu posso fazer um movimento, né? Mas, sei lá, enfim. Não sei se eu trouxe um bom exemplo, não sei se eu fui claro no meu exemplo, mas é só uma questão assim que eu queria levantar, assim, mas não é para a gente discutir, assim, é bom que a gente tenha divergências para a gente construir esse caminho. E quando você fala do caminho, realmente o caminho é bem difícil mesmo, e a gente tem que se reunir sempre
E eu tenho certeza que se a gente sempre engajar, sempre estar junto aqui nessa construção, vai sair alguma coisa boa. Já saíram várias coisas boas no grupo. A Cristiane aí quer falar, ela pode até falar o que saiu de bom, né? Ou não, né? Não sei. Pode falar. Tá sem o fone, tá, Cris? Então, eu acho que esse caminho do bem-estarismo não é o ideal. Uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte: por mais que exista uma boa intenção dessas ONGs de melhorar a condição de vida desses animais, a indústria ela acaba ganhando tempo com isso. Por quê? A indústria, o agro, ele sabe que ele vai ter um tempo de vida. O agro não vai ser eterno, né? Como a gente quer um dia, né? Se o mundo não caminhar para o veganismo, o mundo não tem jeito, vai acabar, vai acabar. Então, a indústria sabe que ela tem um tempo de vida, né? Ela sabe que ela está com os dias contados. Então, esse caminho, essa linha de apoiar o bem-estarismo, dessas indústrias em apoiarem o bem-estarismo, elas sabem que isso aí é só uma forma delas ganharem tempo, de continuar, de terem uma sobrevida maior. Então, sim, se a gente for pensar por esse ângulo, por mais que seja bem intencionado a posição, né, intencionada a posição dessas ONGs, no final das contas, é o que o Felipe falou, que a Gisele falou, né? A morte ainda vai ser o objetivo final, o sofrimento ele ainda vai existir, apesar de ser diminuído, e a indústria só está ganhando tempo, só está ganhando sobrevida, não está resolvendo a situação do animal. O animal não está vivendo o tempo que ele deveria viver, no final das contas ele também vai sofrer para morrer. Então, por mais que, mas se deixar o animal, ele, por exemplo, as galinhas poedeiras, elas vão viver até a velhice e depois né, vão morrer de velhice, né? Vão colocar os ovos até a velhice e depois a gente vai deixar morrerem de velhice. Isso aí pode parecer que isso é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, a exploração animal ainda está existindo. Então, por mais que a gente, como vegano, apoie, não é o caso, né? Mas que apoie essas práticas, ONGs apoiam essas práticas, no final das contas, não vai estar resolvendo nada. A indústria vai continuar existindo, o sofrimento vai continuar existindo e a morte daquele animal vai continuar existindo. Então, não resolve nada. Então, a gente tem uma postura de não é não, ou a gente tem essa postura de apoiar, mas sabendo que não vai resolver. A indústria ganha tempo e continua existindo, né? O que a gente espera que essa indústria, se ela quiser continuar existindo, então ela vai ter que se veganizar. O mundo, se quiser continuar existindo, ele vai ter que se veganizar. Então, é uma forma que a gente tem que refletir. Até que ponto, se a gente tiver colocar panos, né, se isso vai ajudar em alguma coisa. No meu entendimento, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, você só vai prolongar essa indústria que está fadada a um dia acabar. Então, ou essa indústria veganiza, ou ela vai acabar. Agora, ficar só colocando panos quentes, não, isso aqui vai ser só temporário, não vai ajudar em nada, não vai resolver. Por isso que eu coloquei, Cris, essa questão da gente pensar realmente a estrutura juntos mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer e eu me proponho também a criar, junto com vocês, práticas que sejam para repensar esse modelo também, né? Porque é aquilo que você falou, o sistema ele já está exaurido, a indústria também já está... É um fato, já vai
vai se remodelar, vai ter um fim em breve, porque eu acho que está bem claro que o planeta já não aguenta mais tanta exploração, né? E aí a Kenny até colocou, né, que esse negócio de vaca feliz, achando que a gente é criança, né? Deixa eu ver o que ela colocou, acho que ela colocou uma coisa antes aqui. Você quer falar, Kenny? A Vitória também falou que a indústria sempre se apropria, né? Exemplo disso são essas grandes empresas que lucram com produtos de origem animal e lançam um produto vegano. Exatamente, Vitória. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. A gente também pensar nesses produtos dessas empresas, assim, essa é outra coisa que a gente tem que repensar, porque as empresas que lançam esses produtos veganos, assim, eu não vou citar o nome da empresa, mas, por exemplo, uma maionese X que é vegana, mas é de uma empresa que está lá e provavelmente pode testar em animais. Eu estou dando só um exemplo por alto, sabe? Mas é aquela coisa mesmo de se apropriar E, na verdade, é só para uma vender, fatia do mercado, né, Felipe? Eles estão interessados em abocanhar uma fatia do mercado. Eles não estão interessados em veganizar. É só mais uma opção para ganhar dinheiro. Né? Aham, com certeza. E, na verdade, assim, quando você fala... Rapidinho, Felipe. Quando você fala de um produto que não é baseado em animais, né? Porque a questão dos animais você tem, a questão das bactérias, a questão do solo, da criação, é todo um custo, né? E a gente vê muitos produtores, assim, de alimentos, alimentos mesmo, né? Que não sejam produtos animais, que eles têm um custo menor, às vezes o produto vegano também tem um custo menor, eles têm um acesso maior àquele produto, e é o que a Cris falou. Eles só, às vezes, vão vender muito aquele produto, e às vezes vão colocar o preço que eles quiserem, porque no mercado não tem preço nenhum, e aquele produto vai sustentar toda a cadeia da indústria que usa animais. Até o momento que eles descobrirem, o que for favorável, que eles não façam mais produtos com animais. Aí talvez eles mudem por conta disso, pela questão do lucro. Mas enquanto não tiverem empreendedores, eu acho, né, os donos de fábrica, eles não tiverem esse ideal, eu acho que eles vão continuar no de sempre, né? Que é usando os animais. Mas se chegar algum momento que o lucro para eles, como né, ficar dos dois lados ou em cima do muro, que é o que eles fazem, né, é favorável, então ali eles estão e ali ficarão até sempre, por exemplo. É isso que eu acho. Deixa seu microfone. Só concluindo, gente, eu acho assim, a gente pode seguir algumas propostas assim, que até a Pam falou, a gente tem que pensar em mudar a estrutura, né? Então a gente tem que encontrar caminhos, e quando encontrar caminhos a gente, né, segue nessa linha. Então eu acho assim, Pam, a gente pode começar esse caminho, né, trilhar esse caminho pensando nos direitos dos animais. Assim, não só a leitura, mas movimentação política mesmo para formular esse conhecimento atrelado aos direitos dos animais. Eu acho que pode ser um bom ponto de partida para pensar essa mudança, pensar o veganismo juntamente com a defesa dos direitos dos animais. Então, para pensar a estrutura também, né? Então, é um caminho, tá? Só uma ideia é uma forma não só de combater a hierarquia, mas também de valorização da vida, né, desses animais. Então, quando você falou o que a gente poderia fazer, eu acho que esse é um ponto de partida. É passo a passo mesmo. Formiguinha lá todo dia, procurando caminhos, entendeu? Eu acho que esse aí é um ponto de partida bom, assim, para a gente começar. Não sei se vocês concordam, mas enfim. Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu acho que a gente eu queria pedir desculpas aí de antemão não, já finalizando, né? Queria pedir desculpa para vocês que a gente tenta fechar em 1 hora, mas acaba que fica muito difícil falar tanta coisa. E olha que eu reduzi os temas em 2. Antes, no primeiro foram 6, agora são 2. É um assunto importante, é um assunto complexo.
que fala sobre um monte de coisas ao mesmo tempo, toca em algumas questões que às vezes podem ser delicadas, né? Mas é isso, né? Alguém quer finalizar, falar alguma coisa? A Vitória também, se quiser falar. Está aberto. Eu gostaria, só reafirmando, né, a questão da indústria que vocês tocaram nesse assunto, é só visando lucro mesmo, é abocanhar, meu modo de ver, né? É abocanhar uma fatia do mercado. Quando a coisa é realmente em prol do animal e como um movimento, como veganismo, o exemplo que eu dou, que, claro, que com a minha esclerose sempre, eu esqueci o nome, mas um restaurante famosíssimo em Nova York, o chefe simplesmente fechou a porta e disse assim: vou reabrir o restaurante e ele será vegano. Eu sei lá, a refeição lá custa, não sei se $350, eu não sei, é caro, é muito caro. Isso é uma postura correta. Como a gente vai conseguir atingir essas pessoas, eu não sei. E exatamente eu acho que o objetivo de estarmos aqui discutindo e nos encontrando é a gente conseguir encontrar um caminho que não seja agressivo, mesmo porque não resolve, sempre de acolhimento, eu acho, mas um caminho que a gente trilhe para a libertação dos animais. Para mim, na minha opinião, animal livre, ele é feliz. De outra maneira, ele não pode ser feliz. Chega. É isso. E aí, eu queria propor um exercício assim, para a gente, né, sobre aquele relato, né, da pessoa que se sentiu numa situação de dilema, né, porque a pessoa pediu para comprar um produto de origem animal e ela não negou, ela foi lá e comprou, e ela fez essa questão: vocês comprariam? O que vocês acham? Eu acho, assim, aquilo que eu já falei desde o começo, né, a gente não culpabilizar as pessoas, não pensar no individual e sim pensar na estrutura, que é a que mais mata. Então, quando a gente pensa essas questões, fica mais fácil de responder sobre isso, né? Sobre esse dilema moral ali. Assim como também a gente tem outro tema que teve para debate lá sobre que estava até no começo aqui da nossa fala da ração vegana para animais, né? Tem essas questões também que a gente levou, mas aí é outro papo, outra questão. Mas a gente vai nessa discussão, ela gera outra, que gera outra, que gera outra. É infinito, assim, os temas que vão surgindo. É isso aí, Vitória, exatamente. A gente tem que saber com quem o que a gente está combatendo de fato, né? Então, para pensar a exploração animal, a gente não pode ser politicamente, digamos, a gente não pode ser despolitizado, né? A gente tem que ter uma postura ali de luta por direitos, né? Então, quando a gente vai construir isso junto, tem certeza que a gente vai construir algo bacana, a gente vai se munir de muita leitura, porque é importante para que a gente tenha conhecimento sobre vários temas, várias perspectivas. Vamos nos fortalecer enquanto grupo, sabe? Vamos nos fortalecer não só com leitura, mas com propostas atreladas aos direitos dos animais. Vamos buscar ali dentro do governo, né, políticas engajadas em prol dos animais, para que a gente possa também colocar a nossa mão ali, intervir de alguma forma,
quando eu falo de dentro do governo, não falo do governo, estou falando da governança, de um modo geral, né? Estou falando da estrutura de governo todos, né? Para a gente buscar saídas, porque senão a gente fica parado aqui e acaba não fazendo muita coisa realmente eficaz para esse movimento. Então, sei lá, falei demais, desculpa aí, gente, se eu falei muita besteira, às vezes eu falo, aqui, tudo no improviso, tá? Improvisa, a atriz improvisa lá na gravação, eu improviso aqui nas minhas leituras, a gente vai lendo e tendo ideias, a gente vai construindo junto a partir das ideias que vocês trazem, então essa construção aqui é nossa, tá? É isso. Eu acho que tá todo mundo com fome, principalmente eu. Tô brincando. Tô com fome, não, mas não tô com fome, não. Eu tomei um bom café da manhã, todo mundo aqui deve ter tomado também, espero. E tô muito feliz aqui que vocês estejam com a gente no Clube do Livro. E se tiver lá, ó, a Trícia já tá mandando um pratão vegano ali, ó. Meu Deus do céu. Isso aí já tá correndo a prato ogro do ano, hein? Se bem que esse título, por enquanto, é da Mônica, né? Então a gente... Vamos deixar ela curtir aqui um pouco esse título de Ogra Vegana. Gente, esse tema de hoje que a gente abordou, ele foi um pouco mais delicado do que o que foi anteriormente. Anteriormente a gente falou mais das questões da saúde, e é assim mesmo, tá, gente? A gente tem que tocar nas coisas que incomodam, tem que falar sobre tudo, a gente não pode ter barreiras para falar sobre qualquer tema, acho que a gente tem que abordar, e é isso. Eu encerro aqui minha fala, se alguém tiver aí uma palavra que fale agora, ou fale em outro momento. Gente, muito obrigado. O formulário de presença eu mandei aqui na descrição, tá? Basta preencher e prestar atenção lá no que tá. É isso. Beijão em todos. Até a próxima. E qualquer coisa, qualquer questão, qualquer crítica, qualquer colocação, por favor, falem. Diz uma coisa, vocês querem fazer uma fotinha? Sim, seria boa ideia. No meu nunca funciona o print. Eu não sei se eu estou fazendo errado ou se está indo para o espaço sideral. Toda vez que fala em fazer uma foto, a Gisele solta o cabelo. Peraí, vou soltar o meu aqui também. Eu gosto do cabelo. Oi? Deixa eu passar o cabelo, eu tô curiosa. Mas tá molhado. Que desenho? Meu Deus. Eu sempre faço uma propaganda de um pequeno empreendedor vegano. A gente temos aqui o iTofu, melhor tofu defumado do Brasil, que apoia santuário chamado Abraçando Fadas. Aliás, ela tem um projeto chamado Abraçando Fadas que apoia vários santuários, não é isso? É um projeto que todo ano eles escolhem um santuário e uma porcentagem do lucro da empresa é doado para esse santuário. Entendi. Aí eu acho que o desse ano acho que é o Vale da Rainha. Entendi. Então, gente, olha, comprem o iTofu, que é bem gostoso mesmo para quem gosta de tofu. E olha só. Propaganda. Antes de terminar, Felipe, antes de terminar, eu gostaria só de falar uma coisinha. Mil perdões, tá, gente? Desculpa mesmo por ter passado de 1 hora. Eu prometo que no próximo encontro eu vou me limitar a ficar 1 hora. Porque... Eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu acho que a gente tem que mudar esse horário do grupo. Eu acho que tem que ser de 10 a 10h30, 10 a 11h30, pelo menos. Mas como é que tá todo mundo hora nesse... É muito curto, 1 hora não é suficiente. Mas todo mundo eu concorda? Também acho. Porque eu não sei como é que tá todo mundo com essa questão. Sim. Eu acho que pelo menos pronta. 1h30. Tá. No mínimo. 1 hora é muito pouco tempo. Muito pouco. Gente, você vai falando assim, aí passa uma coisa, aí tem gente que tem mais questões, e é legal trabalhar essas questões que a pessoa traz. Vamos fazer a fotinha. Quem é que faz? Quem é o fotógrafo aí?
Felipe, antes de terminar, só para pensar num outro tema de debate. Santuários. Tem essa questão. Essa questão envolve também as rações, né? Para quem não está entendendo, o que acontece? Tem estimulam apoio a santuários porque usam produtos de origem animal. O que, a meu ver, assim, é delicado também. Entra naquela questão também dos humanos, né? Você não vai... Outro tema. Todo mundo... Tris, você vai fazer as fotos? Não. Vai cair. Só soltar esse troço aqui. Isso, Gisele. Foi? Foi. Tirei um print. Foi. Quem Depois tirou, bota manda no você. Photoshop a cara da gente. Tá, agora só para fechar mesmo, desculpa, só para fechar. Gente, quem tiver alguma crítica, alguma questão para melhorar o andamento do Clube do Livro, todas as sugestões são bem-vindas, tá? Vocês mandem por e-mail, mandem por inbox, mandem pelo WhatsApp, porque, assim, eu tô aqui nesse Clube do Livro com vocês num caráter experimental, então as coisas podem às vezes soar estranhas, com alguma fala entrecortada, às vezes pode ter alguma coisa assim que eu não consegui abordar da melhor forma possível, mas é uma construção e com o tempo vai melhorando, tá? Então eu conto com vocês também, porque vocês fazem parte do Clube do Livro, fazem parte dessa construção. E agora é isso, parei, beijão em todos. Até a próxima. Se der, fica Cris e Pan aí, só para a gente combinar um negócio da reunião lá. Beijão, tá, gente? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Adiós. Tchau, tchau.